bem que eu não comecei um assunto, né? Mas a gente vai ver. Eu vou ver o que é que eu faço, eu mando para você. Acho que se tudo correr bem com o notebook, esse final de semana no máximo, viu? E vou ver como vai ser a metodologia dessa segunda avaliação. Professor, porque enquanto antes você enviar para a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para poder ele responder com tranquilidade, né? Porque agora vai todas as disciplinas querer fechar, e a gente fica nessa correria de ter que fechar com todo mundo, e todo mundo aqui, eu acho que a maioria trabalha durante o dia, então fica complicado. puxado. Mas vocês preferem uma prova só objetiva ou questões discursivas? Qual que fica melhor? Eu prefiro objetivas se não tiver muitos textos longos. Uhum. E o resto da turma? A galera não fala, aí a gente vai fazer, né? Porque a objetiva tem isso, né? De ser teoricamente menos difícil, mas tem sua dificuldade é que você errou, né? Mas o pessoal, pelo menos o pessoal, tentei colocar no chat para a gente ter uma ideia aqui, para ajudar o professor a ajudar a gente. Aí é isso, aí veja aí, vocês me dizem. A objetiva tem isso, né? Que é menos difícil, né? Principalmente que sociologia, como é uma disciplina muito teórica, aí com certeza as questões de natureza objetiva elas tendem a ser mais de simplificar a própria teoria, né? Então não dá para você tentar tecer uma questão mais complexa. Rayane disse que meio a meio, porque a subjetiva você sempre aproveita alguma coisa, né? Então você dificilmente, só se a pessoa ir lá, você pergunta algo sobre o sul, a pessoa responde sobre o norte, aí não tem o que aproveitar. Mas você sempre aproveita, né? Então, vocês veem aí, mandem, sei lá, se já querem quiser ficar responsável, ela entra em contato comigo no WhatsApp ou no e-mail. Você me manda um e-mail para mim, se você começar com a turma. Porque a turma tem acho que mais de 30 pessoas, né? Só tem o quê? 5 aqui. Aí, quem tiver contato e expor isso, 6 agora, né, com o Renale, boa noite. Sim, aí se Renale quiser, né? Eu estava perguntando se a segunda avaliação era melhor que ela fosse toda objetiva, ou se ela fosse discursiva, ou como o Rayane falou, meio a meio, né? Tipo, 6 questões, 5 questões, sei lá, 3 objetivas e 2 objetivas, ou 2 objetivas, 3 subjetivas, ou 6 questões, metade, metade. Aí, Renato, até a aula, se quiser comentar aí. Aí, quem quiser ficar responsável, você tenta entrar em contato e manda uma mensagem para mim, ou se pelo WhatsApp mesmo, Professor, ou pelo e-mail. vou entrar em contato com a turma e assim que eles derem um retorno, eu passo para o senhor. Beleza. Aí a Andriele chegou, boa noite. Aí no final da aula eu repito, que se chegar mais gente, eu repito. Para começar logo, que já são 8h30, né? Meu Deus, eu fiz algumas anotações aqui sobre o que a gente vai falar o quê? Diógenes chegou, boa noite. Qual a nossa aula de hoje? Acho que é sobre questão ambiental, né? Rômulo fez, porque vocês sabem que eu já peguei o bonde andando, né? Então, esse plano institucional foi Rômulo que fez, né? Então, não tá aqui não. Se eu não me engano, é sobre gestão ambiental, né?
Eu tenho um problema com esse conceito, vou começar logo dando a real. Eu tenho um problema com esse conceito, com essa categoria, com esse termo gestão, porque esse termo gestão está ligado muito à questão da administração, da economia, no sentido de você gerir, né? De você administrar uma determinada empresa, ou administrar até mesmo um determinado país, como se fala, ser um bom gestor, né? Que não se fala mais em político, que é algo carregado de uma conotação negativa, mas se fala um bom gestor, né? Gestor é aquele que faz, que entrega muito, né? Teoricamente, né? Grosso modo, né? Entrega muito com pouco, né? Então, bom gestor é isso, né? Você fala, pô, o cara é um bom gestor financeiro, é um bom gestor de um banco de investimentos, né? Porque ele consegue dar um retorno a quem está investindo, um bom retorno, seguro, etc. Ou administrador de empresas, tal, que ele consegue enxugar o quadro de funcionários, entregar um resultado positivo, né? Melhorar a produtividade, melhorar a lucratividade. Então, gestor está mais ligado a isso. Então, essa gestão ambiental fica meio contraditória, né? Porque o capitalismo, por si só, ele tende a destruir o meio ambiente, lógico, com todas essas tentativas de fazer um capitalismo sustentável, de fazer um capitalismo que se preocupe com o meio ambiente, como a gente está vendo aqui com as críticas às queimadas na Amazônia, no Pantanal, etc. Tudo nessa direção, um projeto de um desenvolvimento verde por parte do Partido Comunista Chinês, da União Europeia, saindo dessa pandemia, dizem que vão investir na economia verde, né? O próprio Biden agora falando. Então, tem toda essa preocupação. Mas a gestão basicamente está ligado a essa questão de administração, né? De você tentar administrar, entregar o máximo com o mínimo possível, né? Então, a gestão ambiental é uma junção, como, não criticando Roma, é a junção... Renate, beleza, foi o que... Como é o nome dela? Foi o que... Cadê ela? Saiu? Não sei. Rayane falou. Mesma coisa que a gente. Essa gestão ambiental é meio complicado esse termo, né? Então, eu acho mais interessante falar de questão ambiental, né? Que tem uma disciplina própria da sociologia que trata dessa questão, que é a sociologia ambiental, né? Então, falar sobre a questão ambiental, né? O que é essa questão ambiental? Quando ela começou a ser realmente um problema sociológico, né? Como ela teve um estatuto de uma pesquisa sociológica. A gente pode pensar a nossa relação com a natureza é uma relação, por demais, evidente, né? Nós precisamos da natureza para viver, né? Nós precisamos da natureza. A gente vive, né? Tudo que a gente tira da natureza, né? E nós mesmos somos produtos da natureza. Uma natureza... beleza, Juliano, estou anotando aqui. Uma natureza, obviamente, que mediada pela nossa consciência, pela nossa racionalidade, mas mesmo assim nós somos produtos da própria natureza. Então, nós estamos nessa relação de necessidade, né? Uma necessidade insuprimível da natureza. Em que sentido? Se a gente pegar o próprio trabalho enquanto essa relação mediadora entre o homem e a natureza, que eu estou olhando para baixo porque eu estou pesquisando aqui algo que é relacionado à nossa aula, celular, mas eu estou prestando atenção. Se o trabalho é essa atividade humana de mediação entre o homem e a natureza, que o homem busca na natureza elementos para construir determinados instrumentos de trabalho, e através desses instrumentos de trabalho ele consegue produzir
valores de uso para se manter vivo, não é verdade? Então, grosso modo, nossa relação com a natureza deveria ser uma relação harmônica, na verdade. Se nós precisamos da natureza, nós necessitamos da natureza. Então, a gente deve ter uma relação harmônica com ela, não destrutiva. Mas essa relação, no modo de produção capitalista, ela não ocorre de forma harmônica, como a gente percebe. Ocorre de forma destrutiva. Então, a sociologia ambiental, quando discute a questão ambiental, ela discute essa questão ambiental já na década, é uma discussão mais ou menos recente, né? Já na década de 1970 do século passado, né? Que a partir e foi muito influenciada por aqueles movimentos que surgiram na Europa e nos Estados Unidos, os ambientalistas, os ecologistas, num momento histórico em que havia um pessimismo muito grande sobre as condições, sobre a promessa que surge lá essa promessa é antiga, gente, que surge lá no iluminismo, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, com a promessa que o desenvolvimento técnico e econômico iria trazer uma maior felicidade para toda a humanidade, ou seja, uma categoria central de toda essa discussão, que permeia o liberalismo, principalmente, é a categoria do progresso, ou seja, o capitalismo daria o progresso e, através desse desenvolvimento técnico das indústrias, haveria um desenvolvimento concomitantemente dos próprios indivíduos sociais. Nós iríamos nos desenvolver na medida que o próprio capitalismo se desenvolvesse. Por quê? Porque a riqueza aumentava, óbvio, isso é algo evidente. A riqueza aumenta de forma exponencial, a produção de riqueza aumenta de forma exponencial no capitalismo. Isso não é algo falso, aumenta a produção de riqueza só da Revolução Industrial até 2020, é uma produção de riqueza que toda maior do que toda a história, provavelmente é maior, a produção de riqueza no material provavelmente é maior do que toda a história da humanidade anterior. Então, o processo de desenvolvimento da produção produtiva, do capitalismo, ele é muito grande. Então, você tendencialmente, assim, logicamente, você pensa, aumenta a riqueza, vai aumentar nosso bem-estar. Surge um problema. Qual é o problema? Como se distribui essa riqueza? Essa riqueza, ela não é distribuída de forma igualitária no capitalismo. O capitalismo tem intrinsecamente ele se movimenta em direção à concentração de renda, a uma desigualdade social. Então, cada vez mais pessoas, poucas pessoas detêm uma quantidade imensa de riquezas e a maioria da população ou está no extrato médio, que vive, né, se sustenta, que tem que consegue obter algum tipo de bem-estar mínimo que seja, que consegue, tipo, ter acesso a alguns bens, consumir alguns bens culturais, de viajar uma vez ao ano, ou 2 vezes ao ano, no máximo, mas a imensa maioria está fora desse sistema de consumo. Então, nesse ponto, não se realizou. Outro ponto, o domínio da natureza, né? O domínio da natureza, que eles prometiam que não, a natureza ia ser dominada, desse domínio a gente poderia ser erigido um desenvolvimento em que não houvesse nenhum tipo de desastres naturais, etc, etc. O que foi que ocorreu? Esse é o principal ponto dos ecologistas e dos ambientalistas. Há um processo imenso, intenso de destruição da natureza, né? A natureza sofre um processo de devastação muito grande, desde a Revolução Industrial até para cá.
nesse de destruir a natureza de uma forma que a humanidade nunca tinha visto, esses ambientalistas, esses ecologistas e, posteriormente, esses sociólogos ambientais, eles se voltam a essa discussão, a essa rediscussão sobre o status, sobre o estatuto dessa relação entre homem e natureza. Porque grosso modo, os sociólogos clássicos, a gente já viu, Durkheim, Weber, Marx, eles tendiam, Weber talvez menos, tá? Weber talvez menos, talvez pela influência do pensamento de Nietzsche, quando a gente falou lá de Weber, da influência do pessimismo de Nietzsche, Weber talvez menos, mas Marx e Durkheim viam esse processo de desenvolvimento de uma perspectiva muito positiva, né? Porque você, ao domínio da natureza, ao desenvolvimento das forças produtivas, você aumenta a produção de riqueza. Para Durkheim, a possibilidade de regular seria dada pelo Estado, por outras entidades ali, que ele analisou não, que ele construiu quase que de uma forma normativa, né, como deveria ser a sociedade para dirimir aqueles conflitos sociais, mas Marx, em determinado momento, não de uma forma sem contradições, mas, grosso modo, ele está falando mesmo do processo de que o desenvolvimento da força produtiva seria a pré-condição para o desenvolvimento de uma revolução do socialismo e do comunismo. Então, eles falam, não, os sociólogos clássicos tendiam a ver esse processo da relação homem-natureza de uma forma muito antropomórfica, né? Ou seja, do ponto de vista do ser humano. Então, o domínio da natureza é positivo para o ser humano, para nós, né? O desenvolvimento, o domínio, o desenvolvimento da cultura, ou da indústria, né? O desenvolvimento do comércio, a possibilidade que nós temos de, por exemplo, cada vez mais desenvolver técnicas agrícolas que permitam a maior produtividade no campo, o desenvolvimento de técnicas que nos permitem explorar mares que antigamente a gente não tinha condição de chegar, etc. Poderia produzir uma melhoria para nós humanos. Então, a crítica que eles fazem é isso. A sociologia clássica ela tinha uma tendência a colocar no centro de sua análise a humanidade, como se a humanidade vivesse de uma forma isoladamente, ou dessa relação homem-natureza, a natureza tivesse apenas uma perspectiva de passividade. Na natureza está aí, se eles tivessem, se pudesse ser sintetizado o posicionamento dessa sociologia ambiental e desses ecologistas e ambientalistas, na crítica no sentido de falar que a natureza não está aí para nos servir, né? A perspectiva deles a natureza não está aí para nos servir, né? A natureza tem, alguns autores e alguns ecologistas, esses pensadores, chegam a falar que a própria natureza, o mundo material, o mundo natural, ele tem uma agência, né? Que eu acho um exagero. Tem agência o quê? Quer dizer que não tem agência, né? Ele tem, vamos dizer assim, há uma discussão até no direito, se eu não me engano, em estender a questão a abrangência do direito para algumas espécies animais, dizendo que determinadas espécies animais têm que ser abarcadas pelo direito. O direito dessa construção é eminentemente humana e para os humanos, para os seres sociais, algumas vertentes dessa corrente, alguns advogados, alguns juristas, etc., pretendem que o direito consiga abranger algumas espécies animais, ou seja, que nós tenhamos deveres com relação à natureza, né? Nós tenhamos deveres com a natureza. A natureza não está aí para nos servir, né? A natureza existe, tem sua própria agência, deve ser respeitada, influencia, no sentido que a própria natureza influencia a própria vida em sociedade, né? Nós fazemos alguma coisa, né? Eles têm algumas
questões que eles põem, por exemplo, sobre a religião de matriz africana, né? Quando o Bruno Latour e a teoria da Torride fala sobre esse processo de influência da própria natureza com relação a nós, e eles têm alguns estudos sobre isso do ponto de vista do candomblé, né? Porque o candomblé, sua cosmologia, ela é toda pautada nisso, né? No respeito à natureza, né? E, por exemplo, até os atabaques que tocam para se evocar, elas são consideradas entidades, né? Então, elas operam no sentido de que elas conseguem, através das... Eu vou tentar ser o mais claro possível, que elas conseguem influenciar nossa forma de viver, ou nesse sentido, a forma como os filhos de santo vivem, né? A partir do momento que eles têm que prestar reverência a determinada árvore, prestar reverência a determinado tabaque, e nesse sentido eles não se pode se comportar de determinadas maneiras, nós não podemos nos comportar assim, se nós fôssemos dessa religião, nós não podemos nos comportar de determinada maneira perante, por exemplo, as matas, perante aos lagos, aos mares, nesse sentido. Aí está falando isso. A própria natureza, ela influencia a nossa forma de viver, e não só nós utilizamos a nossa natureza a nosso bel prazer. Então, eles tentam quase que equilibrar esse jogo no sentido de que sociedade e natureza não tenham uma relação de hierarquia, né? Então, é uma discussão, não sei se vocês tiverem interesse, procure Bruno Latour, tem outros autores também, acho que não vai dar tempo para a gente comentar aqui, falar sobre isso, mas eles buscam redefinir, principalmente, Bruno Latour, principalmente o que é a sociologia, né? Tem um livro que ele fala que é reconstruindo alguma coisa, reconstruindo as ciências sociais, nesse sentido, que ele busca reconstruir a própria lógica das ciências sociais, especialmente da sociologia. Então, voltando a essa relação, saindo um pouco, terminando essa discussão de Bruno Latour e essa forma como ele interpreta e analisa a relação homem-natureza, né? Não só como a natureza enquanto ser passivo, mas também como a natureza como ser ativo e que nos influenciam, que nos constrange a nos comportarmos de determinada maneira. A relação, essa sociologia ambiental, ela também busca, ela, como já falei, o estatuto dela teórico, ela é recente, da década de 1970, ela surge nesse bojo das reivindicações dos ecologistas e dos ambientalistas. Mas você tem uma questão profunda nisso, né, que é uma questão interessante que ele põe. A resposta a essa questão eu acho meio complicada, mas ele põe essa resposta complicada. Os problemas ambientais, as questões ambientais, elas existem por si mesmas? Elas têm uma objetividade em si? Ou seja, os problemas ambientais existem por si mesmos? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Os problemas ambientais, eles são problemas ambientais sem que haja necessidade de um determinado grupo social reivindicar ou questionar ou exigir uma resposta do poder público ou da própria sociedade, uma resolução determinada de problemas sociais. Ele põe essa pergunta, porque ele está falando, por exemplo, Hannigan e principalmente Hannigan, um dos mais conhecidos sociólogos ambientais, ele critica essa perspectiva da existência de problemas ambientais de forma objetiva, ou seja, o problema ambiental existe e pela simples existência de um problema ambiental ele vai ser tematizado, né? Vai ser como se os problemas ambientais eles tivessem uma existência por si mesma e essa existência por si mesma produzisse uma reação da própria sociedade em dirimir essas questões ambientais. Ele fala, não, essa perspectiva que ele chama do realismo materialista, ou seja, independentemente da pressão de determinado grupo social, o problema ambiental existe e, se ele existe, ele é alvo de determinadas
reivindicações de determinadas posturas que visam a resolução desse problema hipotético ou não. Mas ele vai para um outro caminho. Um caminho tem uma parte interessante e outra parte problemática, que ele fala que os problemas ambientais ele não existem por si mesmos. Eles são mais construções sociais do que realmente tem uma existência por si mesmo. Ele fala que uma determinada situação, para que determinada situação se torne um problema ambiental e dessa forma tenha a possibilidade de ser discutida na sociedade ou pelo poder público, há um processo de construção. O que há um processo de construção? Ele fala que há a necessidade de determinados grupos, e aí de grupo, especialmente de cientistas, da grande mídia, de grupos, talvez de grupos econômicos, ou dos próprios habitantes de determinada região, e que só desse processo complexo de tentativa de construção de lutas sociais mesmo, de tentativas de que determinada situação problemática do ponto de vista ambiental tenha uma relevância social, ou seja discutido para sua resolução ou não, ela é fruto de determinadas brigas. Qual o sentido que ele está dizendo e qual o sentido dessa construção social? Por exemplo, aqui em Salvador, foi construído um complexo de hotéis no litoral norte, né? Que eu esqueci o nome desse complexo de hotéis. Costa do Sauípe, né? De luxo, tem vários hotéis de luxo. E para eles serem construídos, obviamente, ele impactou fortemente as populações autóctones daquela localidade, que eram pescadores, eram moradores, humildes, que viviam da pesca ali, que viviam uma existência, uma relação de uma extrema necessidade da própria natureza, mas não da perspectiva destrutiva, mas de que necessitavam do mar, necessitavam daquelas terras para conseguir seus sustentos. Esse empreendimento turístico ele passou por cima, né? Passou por cima e no período em que houve um processo de discussão com o poder público para se implementar, foi uma discussão extremamente problemática, né? Por que foi uma discussão extremamente problemática? Porque o espaço que essas populações autóctones tiveram para ter sua voz ouvida, no sentido de que aquele empreendimento iria destruir o modo de vida que elas tinham, era um espaço muito pequeno. O problema existia, o impacto ambiental existe, né? Mas aquilo não se tornou um problema ambiental de larga escala para ser discutido no Brasil. Porque você vai ver que tem a imprensa, a própria imprensa, ela é muito importante no sentido de informar, manipular as informações. A própria ciência é alçada ao centro dessa discussão, porque você chama um determinado cientista, você chama um biólogo, você não sabe de onde o biólogo saiu, quem chamou, se ele está sendo pago por algum grupo que tem interesse econômico, ou se ele não está sendo pago, qual é a biografia de vida dele. Aí você chega, a televisão chega, traz um cientista, o cientista fala, não vai ter nenhum impacto mais profundo sobre aquela região. Se não vai ter um impacto mais profundo naquela região, nós, por sermos ignorantes do assunto, nós não falamos, tá ok, o especialista ali está dizendo, e se ele está dizendo é o certo, né? Porque eu não tenho conhecimento para discutir com ele, tá utilizando de argumentos técnicos e tá tudo beleza. Os próprios políticos também, a própria política, eles chamam da construção de problemas que são construídos por especialistas. Então, nesse sentido, é o que ele está falando. A situação existe, não existiu, impactou profundamente aquelas
aquela população, impactou profundamente de forma negativa aquela população e a própria natureza, mas ela não teve um impacto de discussão mais abrangente, principalmente porque os interesses econômicos que estavam postos à mesa eram interesses econômicos de grandes grupos multinacionais da área da hotelaria e do turismo que compra tudo, desde políticos até cientistas, até a grande imprensa. Então, o que esse autor, John Heinegger, está falando é justamente isso, que há muito dessa perspectiva de construção do problema, né? Porque até determinado conflito ambiental se tornar um problema que seja digno de nome, que seja digno de um debate público, é um caminho muito grande. Então, o problema ambiental existia objetivamente, ele estava lá, ele existia, mas ela não adquiriu essa dimensão de uma questão ambiental mais abrangente, mais grave. É isso que ele está chegando. Então, toda essa discussão, há toda uma luta social sobre isso. A gente vê isso, eu citei a questão do Costa do Saípe, porque aqui em Salvador, né? Aqui em Salvador, acho que é no litoral norte, já não é Salvador, é litoral norte, mas é bem próximo à região metropolitana. Mas a gente pode pensar, por exemplo, a construção de Belo Monte, né? A construção de Belo Monte lá no governo do PT, de Dilma e Lula, que é foi um processo muito problemático, porque você sabe que o impacto ambiental negativo na construção de uma hidrelétrica é muito grande, que você necessariamente tem que destruir, literalmente destruir, por abaixo, sob água, sob uma imensidão de água, uma área gigantesca, e provavelmente naquela área deve ter alguma população, e o Belo Monte eram indígenas, né? Afetavam a área onde os indígenas tinham comunidades. Então foi um embate muito grande, porque olha como aquela discussão lá atrás da sociologia clássica vai voltar nesse sentido. O governo do PT, né? Eu não estou falando do PT porque eu sou antipetista no PT, só porque foi realmente no governo do PT, né? Não é nenhuma crítica ao partido, apesar de eu ter, mas a crítica sempre à esquerda, só para deixar claro, né? Isso. Trazia ao debate, à baila, a questão do progresso. Então, olhe para aí essa discussão. Vai trazer progresso, vai fazer com que a oferta de energia seja maior no Brasil. Então, as possibilidades de ter crises energéticas no Brasil diminuiriam. Como é que você é contra isso? A gente passou por um passado recente de racionamento de água no governo de FHC, né? Muito pelo processo de privatização do governo de FHC, a bem da verdade, né? Dessa racionalização de água, de energia, se não me desculpe. Não sei se vocês já eram... Se vocês já estão com mais de 19 anos, né? 20 anos, não sei, já tem mais de 20, né? Então acho que vocês devem lembrar, né? Que foi no processo de privatização, aí aquele imbróglio daquela que se chama de privataria tucana, de falta de investimentos, aí houve um processo de racionamento de energia mesmo, né? Então a gente tinha que... O limite era de 100 kWh, eu acho, por mês, se eu não me engano. Mas se você consumisse mais, você pagava tipo uma multa, né? Aí você retoma esse processo, não, porque a Belo Monte vai fazer com que esses períodos que nós vivenciamos no passado, recente, não se repitam e tal. Mas houve confrontos, né? Houve muito confronto, muita resistência dos indígenas daquela área, mas acabou sendo construído, né? Construído. Então, é uma questão ambiental em que, pelo impacto gigantesco, né, de que é a construção de uma hidrelétrica e
por um caráter mais de maior preocupação que determinadas entidades, justamente dos ambientalistas, ecologistas, etc., têm perante aos índios, ela teve uma repercussão social maior do que, por exemplo, essa questão da Costa do Sauípe. Aí você vê, o que ele está falando aqui, olha, a gente está vendo dois problemas sociais, socioambientais, no caso, dois problemas socioambientais. Um teve uma repercussão midiática e política bem menor, talvez circunscrita a determinados grupos de esquerda, lá, que lutavam pela população daqui da Costa do Sauípe, mas que não teve que não tomou proporções nacionais. E já a questão do Belo Monte, ela teve repercussões internacionais, houve muitas manifestações contra essa construção. Então, a gente está falando isso, essa dimensão da construção social. Né? Os problemas ambientais podem existir, mas eles vão ter um impacto, uma centralidade na discussão no seio da sociedade, dependendo da própria discussão, dependendo da construção que a mídia faz, dependendo de que grupos sociais, de quais grupos sociais aquele problema está impactando, e pode acontecer de determinado problema passar sem que ninguém se preocupe, ou o grupo pequeno se preocupe, e seja destruído determinado espaço natural, junto com a população que ali vive. Né? Justamente porque a gente vive também nessa lógica do capital, né? Então, a gente vê esse exemplo da Costa do Sauípe. Então, ele está falando isso. A crítica ele está dizendo isso. Há impactos sociais, há impactos ambientais, naturais, mas se ele vai ter uma repercussão maior ou menor, se ele pode levar a estatura, ao status de ser considerado uma questão ambiental digna desse nome e que seja digna de um combate social, vai depender dos atores sociais envolvidos, né? Depende do que a mídia vai veicular, depende do que a mídia vai falar, depende do que os cientistas vão falar, depende de toda essa rede de informações que vão produzir ou vão construir, segundo ele, vão construir um determinado problema ambiental, né? Que seja relevante no ponto de vista de uma determinada estrutura social. Isso é um pensamento de Hannigan. Aí, nesse modo, a gente falou já da sociologia, como a sociologia clássica, grosso modo, tratava essa relação entre homem e natureza, e como Bruno Latour, né, tenta reconstruir a sociologia, né, não mais nessa relação entre homem aqui, né, e natureza aqui, né, e a natureza só serve para satisfazer nossas necessidades, mas como a natureza enquanto tendo uma agência que também influencia a nossa forma de ser, como eu dei o exemplo da relação entre as pessoas do candomblé e a própria religiosidade do candomblé e a própria relação que eles estabelecem entre eles e a própria natureza, né? Então, só para finalizar essa aula, tem um outro também autor importante, também contemporâneo, que discute essa questão ambiental, que é Ulrich Beck, né, que é um alemão, que teoriza ele fala sobre o que é uma sociedade de risco, né? Ele fala, olha, nesse processo de desenvolvimento do capitalismo, né, nessa necessidade interna do capitalismo, de estar sempre desenvolvendo as forças produtivas, né, esse próprio desenvolvimento, ele produz consequências que são extremamente complexas e muitas das vezes negativas para a própria humanidade e para a natureza. Né? Por exemplo, a gente tem Chernobyl, lá na Ucrânia, né? Ali no leste europeu, a gente tem inúmeros acidentes com navios petroleiros, né? Que destruíam determinada região marítima, né? Se a gente contar as destruições, os acidentes marítimos ao longo do século XX e XXI, são incontáveis, né? Recentemente, nós tivemos 2 grandíssimos acidentes, né?
Acidentes não, crimes, né? Porque o que ocorreu com a Vale do Rio Doce não foi acidente, foi crime, né? 2 crimes da Vale do Rio Doce, com um imenso impacto ambiental, né? Imenso impacto ambiental, destruiu milhares de... um espaço geográfico gigantesco, populações gigantescas, que até agora a Samarco, né, que é dona, junto com a mineradora australiana, não terminaram de construir, ou recomeçaram a construir a cidade que eles foram obrigados a construir, por causa das pessoas que perderam sua residência, né? Aí ele fala, olha, tudo isso ocorre, né? Todo esse processo de risco ocorre, né? De que há um desenvolvimento da força produtiva, se o desenvolvimento da força produtiva, as consequências são imprevisíveis para a humanidade, né? Nós vivemos em eterno risco, né? Daqui a pouco, uma barragem pode se romper e inundar tudo. Aí morreu todo mundo. Uma usina nuclear lá na França pode ter algum acidente. Aquela acho que foi Fukushima, né, no Japão, que teve aquele tsunami que impactou na usina nuclear, que até hoje, aquela região, ela tem níveis de radioatividade que é impraticável a vida, nossa vida por lá. Aí ele fala que, de determinado período, a sociedade deixa de ser uma sociedade da escassez, né? Uma sociedade capitalista da escassez, e ela passa a ser uma sociedade de risco. O que significa risco? Tudo que eu falei agora, né? Os riscos do desenvolvimento implementados pelo capitalismo em busca incessante do lucro, mais do que isso, mais do que em busca incessante do lucro, mas a própria lógica do progresso, né? Que estava lá no Iluminismo, que eu falei que estava lá no Iluminismo, a própria lógica do progresso, né? Que, segundo ele, não é só um monopólio dos liberais, né? Dos liberais, os socialistas também são imbuídos absorvem essa necessidade do progresso material, tal como, por exemplo, retomando essa questão do acidente de Chernobyl, mas nesse mesmo país existia essa possibilidade essa busca de um desenvolvimento acelerado da industrialização das forças produtivas para produzir uma maior quantidade de riqueza. Ele fala que todo esse movimento, tanto do bloco capitalista como socialista, se lembrando que os primeiros escritos deles, ainda existia a União Soviética, a Tchecoslováquia, a Romênia, e todos aqueles países do chamado leste europeu, onde existia. Então, por isso que ele está falando dessa sociedade de risco. Então, ele está falando, tanto do ponto de vista do mundo do bloco capitalista como do bloco socialista, há esse perigo. Esse desenvolvimento traz um perigo. E esse desenvolvimento é o quê? Afeta toda a humanidade. O que ele está falando é que afeta toda a humanidade no sentido que quando há um acidente, né, a possibilidade de um acidente ambiental, nuclear, etc., ele vai afetar toda aquela comunidade, aquele determinado país, aquela determinada região, aquele determinado continente, sem fazer distinção entre classes sociais, gênero, raça, etnia, todo mundo vai estar lá no bolo. Né? Segundo ele, é um problema que afeta de forma igual todos os habitantes da Terra. A sociedade de risco é nesse sentido, né? Está afetando todo mundo. Então, pobre, rico, classe média, branco, preto, mulher, homem, islâmico, católico, se tiver um acidente, está todo mundo lascado. Que essa é a lógica de ser da sociedade de risco, né? Que é o Lichtenberg, que é um dos mais importantes que discute essa questão ambiental, que ele chama a questão ambiental como sociedade de risco, né? Mas é uma visão, a gente percebe, que é uma visão mais ou menos um pouco equivocada, né? Porque essa questão que ele fala sobre o risco, da sociedade do risco, de que todas as pessoas estão igualmente à mercê dos acidentes ambientais que afetam de forma similar a todos, independentemente das classes sociais, até certo ponto, uma leitura um pouco equivocada, né? Porque não afeta a todos, né?
a gente vê aqui nessa pandemia, né? Um problema de saúde, sanitário, etc., que também é consequência desse processo de desenvolvimento econômico, né? Porque é lógico que naquela região da China, você tem um processo de destruição, lógico, que na China se criava muitas cidades, né? Desenvolvimento de uma cidade que cresceu muito nos últimos anos, você desenvolvia muitas cidades e o desenvolvimento da cidade é sempre em direção à floresta, ao campo, né? Então você tem cada vez mais, quando você desenvolve a cidade, cada vez mais você vai destruindo a própria natureza. Então, o próprio coronavírus é consequência desse desenvolvimento, né? Que esse desenvolvimento, essa destruição da natureza, essa relação, mais ou menos, de dominação do homem pela natureza de forma predatória, que se dá naqueles mercados de animais silvestres na China, que existem muito, mas não é só na China, gente, não tenham nenhum tipo de atitude etnocêntrica com relação aos chineses. Aqui também tem um mercado, uma feira que as condições higiênicas e sanitárias de venda de animais, que é chama mercado de São Joaquim, aqui também são terríveis, né? Terríveis em outros países do Sudeste Asiático, na África também. Então, não é monopólio chinês isso, não. Então, aí, os animais silvestres eles são vendidos, né? Tem um comércio de animais silvestres no mundo, movimenta bilhões de dólares. Então, você tem um processo de aproximação e nessa relação predatória, mais ou menos predatória, entre homem e natureza, né? De que aqueles animais existem ou não tem nenhum tipo de direito e existem só para satisfazer nossas necessidades de consumo, você tem um processo maior uma interação maior entre o homem e esses bichos, né? Lembrando que o morcego, que talvez tenha sido a origem do coronavírus, ele passou do morcego, infectou um determinado animal, e esse animal infectou o homem, o morcego carrega milhares e milhares de coronavírus, né? Não é só esse não, o morcego tem muitos, mas é um número absurdo não só de coronavírus, né? Mas de vários vírus, né? Tanto é que até o ebola também tem origem no morcego, né? Tem origem no morcego. O que é que a gente está falando? Qual é o sentido, qual é a ligação que eu estou falando isso? Essa relação de progresso chinês, essa relação de que a natureza existe para satisfação das necessidades humanas, faz com que haja uma destruição da natureza, haja esse comércio desses animais, que eles chamam de animais exóticos, silvestres, essa relação entre animais e humanidade se torna mais próximos e mais intensa, e muitas vezes se mata o animal ali, nos mercados, então o animal está num processo de adrenalina muito grande, né? Porque ele vive em condições muito precárias, então ele está vendo ali, quando ele vê que ele vai ser sacrificado, ele solta uma adrenalina muito grande, então isso é um processo que provavelmente tem muitos riscos para esse processo que os biólogos chamam de transbordamento, né? De um patógeno passar de uma espécie para outra, e chegou em Hubei, saiu da China, pegou o mundo. Aí Beck ia dizer, viu? Parou o mundo todo. Então o risco foi para todo mundo. Então essa sociedade é de risco mesmo. Para rico ou para rico ou para pobre. Não poupou ninguém. Mas quando você vai pegar, estatisticamente, quem são, em quais grupos sociais, em quais classes sociais, a estratificação por renda, a divisão por renda dos mortos por Covid-19, só na cidade de São Paulo, você vai ver que grande parte mora nas periferias, que grande parte mora nas periferias, que grande parte são negros e que têm uma condições de vida de ruim para precária. Enquanto nos bairros mais nobres,
o índice de mortalidade, mesmo com aqueles que estão no maior grupo de risco, que são os idosos, esse número é menor. Então, há um equívoco nesse sentido. Eu não sei se estou sendo claro para você. Há um equívoco nesse sentido. O mesmo ocorre nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você pegar estatisticamente o número de mortes em Nova York, foi o estado mais atingido, a cidade, desculpe, né, mais atingida pela Covid-19, né? Naquele momento, naquele pico lá, que foi aquele horror, se você pegar estatisticamente, os negros e principalmente os hispânicos foram os maiores vitimados. Que são os negros, historicamente, têm uma condição de vida menor, mas ao longo do período, ao longo das lutas sociais que eles travaram, eles conseguiram a melhoria de vida, mas ainda não chega ao nível dos brancos, mas os hispânicos estão no nível mais abaixo ainda, porque eles, em grande parte, os hispânicos, eles são imigrantes ilegais não têm direito a nada, recebem piores salários, moram nas piores condições, nos Estados Unidos não tem um sistema de saúde público, então, muitas vezes, há relatos que esses hispânicos, eles tendiam a não procurar o sistema de saúde, porque eles sabiam que se ele procurasse o sistema de saúde, provavelmente eles iriam sair com a dívida para o resto da vida. Eles iam sair endividados para o resto da vida. Viralizou até na internet uma conta de um paciente que foi atendido por causa da Covid, se eu não me engano, foi R$1.100.000. Um negócio desse. Convertendo para real. R$1.100.000. Então, por isso que impacta de forma negativa, né? Há uma sociedade de risco, há um processo, realmente, o desenvolvimento do capitalismo é um desenvolvimento cego de destruição da natureza, né? De completa destruição da natureza para atingir seus objetivos de lucratividade. Mas ele tem uma lógica de ser, né? O progresso tem uma lógica de ser. Nesse sentido, o progresso para o próprio desenvolvimento do capital e atinge de forma desigual a sociedade. Não atinge de forma igual, de forma alguma. Atinge de forma desigual. Então, não é o risco, não, como o Beck está falando, né? Está teorizando, o risco não é para todos, né? Ou não é igual para todos, né? O risco tem você, em determinado grupo social, em determinada classe social, você pode ter mais risco ou não de partir dessa para melhor. Para finalizar essa aula, pesquisem vários bilionários e milionários. Eu nem falei da questão do aquecimento global, né? Esqueci de falar do aquecimento global. Vários bilionários e milionários, eles já construíram, né? Já estão construindo bunkers para caso haja um aumento muito grande da temperatura na Terra, principalmente por causa do aquecimento global, né? Que é um problema muito grave. Caso haja um grande aquecimento da temperatura da Terra, e isso dificulte muito a vida, a vivência aqui na Terra, ou caso tenha algum tipo de desastre natural, né? Natural, entre aspas. Um desastre com usinas hidrelétricas, usinas nucleares, etc. Se tiver algum desastre, eles já têm os bunkers para eles ficarem. Bunker é aquela construção embaixo da terra, né? Que a pessoa constrói e tal, muito segura, né? Que os nazistas construíram muito, que os aliados também construíram muito para se proteger dos bombardeios, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, vários bilionários, isso não é exagero, não. Se você pesquisar no Google, tem vários bunkers e com suprimento para não sei quantos anos. Então, dependendo da classe social, se tiver um desastre ambiental muito grande na humanidade, provavelmente eu ia me ganhar, não sei você, né? Não sei se tem algum milionário ou bilionário por aí, mas eu não ia ter essa regalia, não. Eu ia ser um dos atingidos, mas tem uma galera que não. Então, até nesse ponto dos riscos que Beck está nos apontando, até que esse ponto
permeado pela própria divisão de classes, né? Pela própria luta de classes, pela própria relação entre a burguesia proletariada e as outras classes. Então é isso, gente. Hoje eu falei sobre uma vertente da sociologia, né? Sociologia ambiental, eu falei sobre, foram 3 autores, né? Falei um pouco de Bruno Latour, né? Sobre a teoria do ator-rede, falei um pouco sobre Heidegger, né? Sobre a sociologia ambiental dele, e no final a gente falou sobre Becker, né? E sua sociedade de risco, fazendo algumas críticas a esse último, e também como os sociólogos clássicos tendiam a explicar essa relação entre homem e natureza, né? E como se desenvolve, e também como se desenvolve, como se constrói os problemas ambientais, né? Como se tornam importantes esses problemas ambientais. Então, gente, que eu falei com, não sei quem chegou antes, mas tinha falado sobre a forma de avaliação, se vocês preferem toda objetiva, discursiva ou discursiva e objetiva. Aí, por enquanto, está ganhando discursiva e objetiva. Aí eu pedi para a Jaqueline, né? A Jaqueline me dar uma resposta por WhatsApp, etc. Se ela não me responder até o final de semana, eu vou mandar um e-mail para todo mundo. Aí quem responder, quem puder responder, que ela disse que ia entrar em contato com o restante da turma para me dar essa resposta, né? Aí, por enquanto, está ganhando a proposta de que seja tanto objetiva quanto subjetiva. Aí, Diógenes mais um. Está ganhando. Essa daí está ganhando, Diógenes. Aí eu vou ver isso. Aí, quando vocês fecharem aí, tem que ser até sexta-feira. Aí eu mando essa próxima atividade. Então, gente, valeu mais uma vez, muito obrigado. Hoje ficaram mais pessoas, então acho que se gostaram um pouco mais, beleza, valeu, até quarta-feira que vem, bom resto de semana, bom final de semana para vocês, continuem se cuidando, e nos vemos na próxima quarta-feira, né, na nossa penúltima aula, né, que vai ter são mais 2 aulas, eu acho, né, são mais 2 aulas. Então, valeu, Joseane, Valdemar, Priscila, Rayane, Islane, que ficaram. Um abraço a todos, tchau. Fui.